Se os próximos 6 meses seguirem o planejado, a Ucrânia está prestes a vencer a guerra contra a Rússia. Essa foi a previsão ousada do general Andriy Biletsky, fundador do Batalhão Azov e comandante do 3º Corpo de Exército ucraniano, em entrevista a Reuters dias antes deste episódio ser lançado. De um bunker em local não revelado na região de Kharkiv, Biletsky descreveu seu cronograma. Acredito que os próximos 6 a 9 meses serão um ponto de virada. Acredito que os próximos 6 são os mais críticos. Fim da citação. Se as forças ucranianas avançarem, conquistarem ganhos estratégicos e mantiverem a linha contra as tropas russas, a Rússia pode oferecer concessões nas negociações, talvez antes do fim do ano. É uma ideia que era praticamente impensável em 2022, que a Ucrânia pudesse se impor a ponto de conquistar uma posição de negociação em que a Rússia pudesse concordar com uma trégua duradoura. Com o verão de 2026, ficou claro que as chances da Ucrânia nunca foram tão boas. Os avanços territoriais russos praticamente pararam e, mês após mês, Moscou tem visto mais soldados morrerem na linha de frente do que consegue recrutar para substituí-los. A Ucrânia atingiu domínio inédito na guerra com drones. Sinais de alerta surgem na economia russa e a elite próxima de Vladimir Putin já demonstra ter perdido a fé em seu líder. A Ucrânia sabe que a guerra não terminou e ainda há muitos riscos de tudo dar errado. Se a Ucrânia mantiver seu rumo atual, a paz pode estar próxima. O general Biletsky afirma que Kiev precisa de 6 meses cruciais para mudar a história. Comece a contagem regressiva. 6 meses para salvar a Ucrânia. Quarta-feira, 3 de junho deveria ser um grande dia para Vladimir Putin. Ele deixou o bunker e fez uma rara visita à sua cidade natal, a histórica São Petersburgo. Ele não viajava só para relembrar o passado ou beber vodka com amigos de infância, mas sim a negócios para o dia de abertura do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. O evento é frequentemente chamado de Davos Russo, em referência ao resort suíço onde líderes mundiais e empresários se reúnem anualmente para o Fórum Econômico Mundial. Chefes de Estado ocidentais não compareceriam, pois evitam desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas Putin preparava-se para receber personalidades ilustres, como os presidentes do Uzbequistão, da Tanzânia, o ministro da Energia da Arábia Saudita e até o vice-presidente da China, Hang Zheng. Este ano, Putin conseguiu até garantir a presença de vários americanos que se encaixam em diferentes níveis da escala de babacas odiosos e malignos, desde influenciadores menores na base até Andrew e Tristan Tate, literalmente no extremo dessa escala. O que está acontecendo? Esse crossover era desnecessário. Mas, justamente quando os participantes estavam a caminho da conferência, uma coluna de fumaça preta e densa começou a subir sobre a cidade. Drones e mísseis ucranianos sobrevoaram o Mar Báltico e a cidade, sendo filmados por participantes da conferência e atingiram o principal terminal de petróleo de São Petersburgo, uma base naval em ilha próxima e outros alvos de infraestrutura, segundo o governador. O principal aeroporto da cidade fechou por quase 5 horas, enquanto participantes da conferência tiravam fotos com as trilhas de fumaça ao fundo. Curiosamente, talvez para salvar as aparências, as sirenes de ataque aéreo russas nunca foram acionadas. Se Putin e aliados achavam que os drones poderiam sair do curso, estavam enganados. A Rússia, como de costume, prometeu uma resposta sistemática, o que era uma ameaça crível, menos de 48 horas depois de uma onda de 656 drones e 73 mísseis matar pelo menos 23 pessoas em várias cidades ucranianas. Assim como ataques abrangentes falharam em deter drones da Ucrânia, uma retaliação por São Petersburgo provavelmente terá o mesmo resultado. As condições que permitiram à Ucrânia atacar São Petersburgo em um dia crucial para Putin também permitiram ao brigadeiro-general Biletsky definir seu prazo de 6 meses. Antes de detalhar o que os próximos 6 meses podem trazer, precisamos entender melhor a previsão de Biletsky. Biletsky e outros líderes ucranianos, mesmo os que repetem essas afirmações, não dizem que a Ucrânia marchará sobre Moscou em 6 meses, nem que retomará territórios ocupados pela Rússia desde 2014, como o Istmo da Crimeia ou Donetsk e Luhansk, nesse prazo.
Em vez disso, esses 6 meses representam o tempo que a Ucrânia acredita precisar para levar a Rússia a negociações de paz, em termos favoráveis a Kyiv. Segundo Biletsky, devemos identificar onde melhorar posições e conquistar pontos estratégicos para negociar com os russos a partir de uma posição de força, e não de fraqueza, por uma trégua estável. Do ponto de vista militar, isso é realista. O chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, ex-comandante Karilov Budanov, também usou a mesma palavra ao falar sobre um cessar-fogo no inverno. Realista. No centro da avaliação de Biletsky está o fato inevitável de que algo na ofensiva da Rússia quebrou. Desde 2023, a guerra na Ucrânia se mantém estável, como explicou o pesquisador Jack Watling em artigo recente para Foreign Affairs. A invasão, em larga escala da Rússia, passou a ter ofensivas previsíveis no verão e inverno, com períodos de menor pressão entre elas, enquanto as unidades russas se revezavam e reagrupavam. Fim da citação. Mesmo com a Rússia entrando em 2026, esperando lançar sua ofensiva de primavera e verão, a Ucrânia conseguiu virar o jogo. Essa mudança resulta dos avanços de Kiev, onde novas tecnologias de drones e mísseis, especialmente os modelos Abelha e Vespa, mudaram o jogo no campo de batalha. Resistentes à interferência russa e autônomos quando preciso, os drones Vespa devastaram o exército russo a média distância. A Ucrânia atacou incansavelmente depósitos, áreas de preparação, arsenais e tudo que se move, em locais de 25 a 250 quilômetros da linha de frente, causando tanto caos que a Rússia não consegue organizar nem gerenciar uma ofensiva. Em vez disso, os soldados russos são pegos cada vez mais desprevenidos, às vezes literalmente, quando ficam expostos, isolados e altamente vulneráveis, mesmo enquanto seus próprios comandantes os obrigam a tentar avançar. A campanha de médio alcance da Ucrânia também levou à devastação da rodovia que vai da fronteira russa, passando por partes da Ucrânia ocupada e, finalmente, até a Crimeia, onde praticamente toda a infraestrutura de petróleo acima do solo já foi destruída. A falta de combustível é tão grande que a maioria dos civis não pode usar seus carros. A Rússia pode querer enviar ajuda pela ponte do Estreito de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia, mas ataques repetidos de drones navais causaram danos submersos tão graves à ponte que já não é seguro para trens cruzarem. Isso sem citar a campanha ucraniana de ataques de longo alcance, que devastou refinarias russas, depósitos de combustível e o complexo industrial militar. Esses ataques visam instalações de produção de drones, mísseis e centros especializados que fabricam componentes que a Rússia não consegue produzir em outro lugar. Também não consideramos a dominância dos drones ucranianos próximos à linha de frente, onde o avanço tecnológico da Ucrânia superou a Rússia. Em uma guerra onde a maior fraqueza da Ucrânia era a falta de pessoal, Kyiv passou a usar drones terrestres em larga escala para reabastecer tropas nas trincheiras ou armá-los com metralhadoras para capturar território. Com drones assumindo grande parte do combate, as tropas ucranianas estão mais seguras e menos pessoas são necessárias na linha de frente, permitindo que alguns soldados descansem e se recuperem. As táticas da Ucrânia mudam. Após meses testando nas áreas menos intensas ao sul da linha de frente, Kyiv voltou a usar artilharia e unidades mecanizadas em situações específicas, após anos em que eram alvos fáceis de drones dos dois lados. A crescente vantagem tecnológica da Ucrânia é só parte da batalha, pois Kyiv também se beneficia do enfraquecimento da Rússia. Perto dos campos de batalha, a Rússia perde tropas em número inédito antes de chegarem à linha de frente. Apesar do Kremlin ter conseguido recrutar tropas para suprir suas forças por anos, esse cenário mudou recentemente. Em 2026, mês após mês, a Rússia perdeu mais tropas do que conseguiu recrutar, mesmo com seu contingente de recrutamento diminuindo. A Rússia carece especialmente de unidades que estabilizariam a linha de frente. Operadores de drones, recrutados e treinados em pequeno número, foram alvejados e mortos em grande número, além de terem que usar drones baratos e ineficazes impostos pelo novo comandante da Força de Drones, sem experiência de combate, que tenta monopolizar o setor com sua própria empresa.
Na verdade, o problema é tão grave que unidades russas fora da força de drones foram orientadas a entregar seus drones, abrindo mão de um dos poucos recursos que tem mantido os russos vivos. Na frente interna, a campanha sustentada de drones de longo alcance da Ucrânia paralisou a indústria militar, contribuiu para o agravamento da escassez de combustível e fez com que os cidadãos russos realmente sentissem os impactos da guerra de uma forma que nunca haviam sentido antes. Em uma demonstração de descontentamento que teria sido impensável há apenas um ano, até mesmo instrumentos do Estado russo estão começando a refletir o que está acontecendo. Pesquisadores estatais reconhecem que o apoio a Putin está caindo rapidamente, e analistas militares e economistas publicam artigos sugerindo ou afirmando que é hora de acabar com a guerra. Isso não é algo que intelectuais russos conseguem dizer impunemente, a menos que as coisas estejam realmente ficando muito ruins. Segundo relatos internos, a elite russa compartilha esse sentimento. Um oligarca disse anonimamente ao The Guardian, em maio, que a grande decepção com Putin e uma sensação crescente de que uma catástrofe se aproxima. Fim da citação. No geral, os líderes ucranianos avaliaram que estão enfrentando condições ideais para que Kyiv comece a obter avanços. Eles também admitiram, como disse o general de brigada Biletsky, que essa janela não ficará aberta para sempre. Esta guerra tem sido marcada por avanços e recuos entre russos e ucranianos. Um lado faz uma série rápida de melhorias e desfruta de um embalo temporário, mas então o outro lado encontra uma maneira de alcançar e o impulso se estabiliza ou até mesmo se inverte. No pior caso, a Rússia precisaria de cerca de 6 meses se Putin e seus aliados agissem imediatamente para tentar frustrar os recentes sucessos da Ucrânia. Mesmo em um cenário melhor, em 6 meses com a chegada do inverno, os avanços ficam muito mais difíceis e a Ucrânia enfrenta meses de ataques à infraestrutura de energia civil. Os próximos 6 meses são decisivos. Se a Ucrânia quiser alcançar a linha de chegada, precisa agir agora. Vamos falar sobre o que a Ucrânia pode fazer nos próximos 6 meses, mas antes, uma pausa para apresentar nosso novo site para assinantes. Frontestoco é nosso espaço para histórias que não cabem no canal principal, onde podemos aprofundar e ser ainda mais nerds do que no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Nossa cobertura costuma focar na invasão russa à Ucrânia, mas também traz conteúdos sobre Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros locais. Sem contar os pequenos conflitos que o mundo costuma ignorar. Nesta semana, lançamos um episódio especial e aprofundado que oferece uma análise detalhada de como a Coreia do Norte entende o restante do mundo. São quase 1h30 sobre a visão maluca, mas cristalina, de Pyongyang sobre as coisas. E, bem, você não encontra isso em nenhum outro lugar. Uma assinatura do Frontes custa apenas $5 por mês ou $50 por ano. De novo, é Frontes. Dá uma olhada. E agora, de volta ao assunto. Como domar o urso? Neste momento, em Kiev, o tempo já está correndo, cerca de 180 dias para acabar de vez com a ofensiva russa. Antes disso, a Ucrânia deve cumprir 3 tarefas principais: impor derrotas estratégicas à Rússia no campo de batalha, enfraquecer suas capacidades de estabilização após reveses e, principalmente, convencer Vladimir Putin de que a guerra está perdida. A percepção de Putin é realmente importante aqui. Ele está cercado por pessoas que têm medo de lhe dar más notícias e que sabem que podem se beneficiar primeiro dando boas notícias e depois se colocando nas posições certas, para desviar os fundos que Putin destina ao que ele acredita ser uma nova ofensiva. De acordo com pessoas próximas ao Kremlin, Putin ainda acredita que a Rússia está no caminho certo para capturar o restante da região de Donbass. E considerando o preço que alguém pode pagar por ser a pessoa a dar um choque de realidade em Putin, a Ucrânia não pode contar com a ideia de que Putin descobriria a verdade por conta própria. As forças ucranianas precisam tornar a verdade inevitável, pois, se houver como os conselheiros de Putin mantê-lo ignorante, eles o farão. Quanto à forma como a Ucrânia pode mudar a situação, um número crescente de especialistas em guerra está soando o alarme de que uma contra-ofensiva pode estar ao alcance. Mesmo que Kiev consiga algum avanço, não será uma contra-ofensiva em toda a linha de frente, nem uma retomada territorial como a Ucrânia obteve em 2023.
Kiev não tem pessoas suficientes para isso, e mesmo que tivesse, o risco seria alto demais. Em vez disso, se uma contra-ofensiva realmente acontecer, é provável que ela se concentre em áreas geográficas relativamente pequenas, onde a Ucrânia acredita que pode criar condições extremamente favoráveis para uma vitória. Isso envolve reunir muitos drones e operadores, usando táticas semelhantes às que Ilya Sekurin, arquiteto da estratégia de drones ofensivos da Ucrânia, explicou neste canal. Confira nossa entrevista com Ilya no War Fronts e os artigos que ele publicou no fronts.co para saber mais sobre os enxames de drones ofensivos ucranianos. Julgando pelos sucessos recentes da Ucrânia em levar obuseiros móveis, tanques de batalha principais e veículos blindados de transporte de pessoal para as áreas de linha de frente, esses recursos provavelmente também serão implantados como um verdadeiro multiplicador de força em áreas onde a Ucrânia já controla o espaço aéreo. Quanto aos alvos potenciais, o mais óbvio é a usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a maior usina nuclear da Europa e um local que a Rússia controla desde 2022. As tropas ucranianas parecem se aproximar da usina, e se recapturá-la, a Ucrânia tiraria da Rússia uma de suas principais fontes de influência. Desde que a usina foi tomada, a Rússia tem feito uma longa encenação de chantagem nuclear. Se a guerra acabasse com a usina sob controle russo, isso beneficiaria muito o setor de energia da Rússia e das áreas ucranianas ocupadas. Em outros lugares, embora a Ucrânia não esteja perto o suficiente para tomar a Crimeia, nem tenha forças suficientes para esse tipo de operação, Kyiv pode tentar chegar o mais próximo possível da Crimeia para demonstrar sua capacidade de ameaçar o Istmo no futuro. Avanços ucranianos no Donbas são possíveis, mas modestos, com a Ucrânia iniciando avanços limitados rumo a Pokrovsk. No norte, a Ucrânia pode tentar desgastar a Rússia perto de Sumy, onde forças russas tomaram aldeias abandonadas que a Ucrânia não defendeu, talvez para reforçar a ideia de que a Rússia segue ganhando território. Esse avanço pode ter sobrecarregado as tropas e ainda há a campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia. Com drones ucranianos caindo sobre São Petersburgo durante um evento internacional importante, enquanto Putin estava na cidade, fica claro que as defesas aéreas russas não conseguem mais impedir que a Ucrânia atinja alvos de alto valor. Mas a Ucrânia pode optar por intensificar seus ataques, não aumentar seu alcance. Linhas de produção de armamentos de longo alcance estão sendo ativadas com mais frequência nos últimos meses, e ataques recentes da Ucrânia indicam maior foco em drones e mísseis para alvos específicos, ao invés de dispersá-los para evitar defesas aéreas. Isso significa que a Ucrânia vai precisar fabricar e comprar essas armas em maior quantidade, mas, nesse sentido, a ajuda da Europa já está a caminho. Recentemente, a União Europeia liberou um pacote de 90 bilhões de euros ao longo de 2 anos, dos quais 2/3 serão direcionados para capacidades militares. A Ucrânia realmente tem várias outras prioridades ao decidir como alocar esses recursos. Mas, se Kiev realmente acredita que está a poucos meses da vitória, então o potencial é evidente. Direcione esse financiamento para a aquisição do maior número possível de armas de longo alcance, até que a recente campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia contra a infraestrutura petrolífera russa pareça brincadeira de criança em comparação. É importante lembrar que o objetivo da Ucrânia não é derrotar totalmente a Rússia, mas forçá-la a negociar nas melhores condições para a Ucrânia. Esse princípio foi reiterado por vários líderes ucranianos nos últimos dias, inclusive pelo presidente Zelensky. O principal objetivo é levar Putin à mesa de negociações e garantir que, iniciadas as conversas, a Rússia apoie um cessar-fogo incondicional ou faça concessões para encerrar a guerra. Em rodadas anteriores de conversas que mal podiam ser chamadas de negociação, Putin e seus aliados foram intransigentes, exigindo que a Ucrânia abrisse mão de territórios que nem sequer foram capturados e tentando impor uma ampla variedade de concessões a Kiev. Se a Ucrânia conseguir o que acredita ser possível nos próximos 6 meses, a esperança final é que esses papéis possam ser invertidos. A Ucrânia pode exigir garantias de segurança mais rígidas e medidas para evitar novas agressões russas ou solicitar que seu ingresso na OTAN e União Europeia não seja impedido. O ideal seria que a Ucrânia conseguisse convencer a Rússia de que simplesmente não há possibilidade de a Rússia ganhar território por meio de negociações, além do que eventualmente seria acordado como uma linha de contato definida.
Talvez haja uma pequena chance de a Ucrânia negociar a devolução de parte do território perdido, mas isso é improvável com a liderança russa atual. De qualquer forma, os líderes ucranianos parecem ter decidido que os acontecimentos dos próximos 6 meses vão preparar o terreno para um esforço real de negociação. Agora, esse conhecimento está exposto, o que significa que Ucrânia, Rússia e o resto do mundo operarão com um cronograma mais claro. A Ucrânia não precisa negociar com a Rússia em 6 meses. Isso pode continuar se a próxima fase da guerra não sair como planejado ou se for tão bem que Kiev queira aproveitar. Mas a Rússia tentará resistir. Soldados ucranianos contarão os dias para voltar para casa, enquanto Europa e Estados Unidos aguardam o retorno à normalidade. A Ucrânia vai estabelecer uma expectativa clara de quando e como essa guerra pode acabar. E agora é de extrema importância que a Ucrânia cumpra sua parte do acordo. Obrigado por assistir.